E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, olha só, filhos recém-nascidos. Quem já passou por essas fases, né, sabe que as decisões para cuidar dos bebês são várias e não são fáceis, não. E as mães de primeira viagem, né? Como saber se estão fazendo a coisa certinha e que os conselhos que receberam são os melhores para a saúde dos pequenos? Quais são as dúvidas mais frequentes? E hoje é quinta-feira, hoje tem a minha cozinha, a nutricionista Gláucia Rubner, ela vai dar dicas, tá? Mas vai ensinar também como fazer uma papinha ideal para o seu filho. Tem segredo essa papinha? Tem alguns segredos. Tem? É no segundo bloco. Agora, a gente estava conversando antes do programa começar, é verdade que você vê coisas absurdas na alimentação de bebês? De bebês, de crianças, beijo, no dia a dia. Pois é, nós vamos falar tudo isso agora. No segundo bloco, a receita da papinha, tá? Daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos tá lá? Vamos lá. Então, se você tem algo a dizer, tem dúvida, não guarde só para você, compartilhe com a gente. Quer perguntar, quer comentar? O que você quiser, tá? Os nossos canais de comunicação estão abertíssimos, começando pelo telefone 32699000, brgerais@redeminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais, QD as mamães e os papais do Twitter e facebook.com/Brasil das Gerais. Aliás, eu te convido para você fazer uma visita na nossa página. Se você ainda não curtiu, não é nosso amigo nem nossa amiga, tá na hora, é hoje, tá? Começar com a nossa psicóloga, né, Luciana. As mães de primeira viagem sofrem muito? Porque ela também é mãe de primeira viagem, viu, gente? Mas ela é psicóloga, trabalha no hospital que é bárbaro, que é o Sofia Feldman. Exatamente. E aí, sofre? Bastante. Por que, Luciana? A gente quer acertar, né? Acha que não pode errar? Não pode. A gente quer acertar, a gente E tem espera... jeito de não errar, de acertar sempre? Com o ser humano? Não. Impossível, né? Lembrando que cada criança é única, que cada mãe é única, que essa história, né, dessa gestação é única, não tem como não errar. Então, Agora, acho que essa ansiedade vem desse desejo enorme de acertar. depois nós vamos falar como é que resolve essa questão, né? Mas você, o seu filho tem quanto tempo? 3 anos. É menino? Menino, é o Gabriel. Menino. Você trabalha lá na creche do Sofia Feldman, convive lá com as mães, com as crianças. Fala a verdade só pra gente aqui. Claro. Quando você teve o seu neném, você teve alguma dificuldade? Você teve essa ansiedade? Muitas, inúmeras. E tenho até hoje. É mesmo? Tem. O que foi? Você se lembra primeiro, assim, o que te incomodou mais? Cólica. Esse choro do sofrimento da cólica, o que fazer... Né? E essas dúvidas do dia a dia, aleitamento materno, né? Aquele desejo do aleitamento materno exclusivo, tanta pressão externa. Então, são inúmeras as dúvidas. Mas hoje você já consegue saber por que porque as mães querem, né, gente, descobrir por que o neném tá chorando. Exato. Aí fala assim, é dor de barriga, não, é dor de ouvido, ele tá com fome. Você conseguia entender por que seu filho estava chorando? Hoje eu vejo que eu precisava de um tempo para conhecê-lo. E para ele me conhecer. Maternidade, eu até coloquei um dos títulos do programa, maternidade é uma construção do dia a dia, né? Exatamente. Quer dizer, da convivência, né? Porque o nosso pediatra, às vezes isso incomoda muitas mulheres, essa questão do bebê chorar muito. É natural, é normal, não é? É natural. Todo bebê chora muito e a gente precisa escutar o choro do bebê. Antes de tentar salvar a vida dele quando ele começa a chorar. Como é que é essa coisa de escutar? Escutar, ouvir o choro mesmo, tentar descobrir por que será que ele está chorando. Será que ele quer colo? Será que é fome? Será que é cocô, xixi? Será que é a famosa cólica? Será que não é nada disso? Mas o que você pode fazer para tranquilizá-lo, para tranquilizar o ambiente? Mas primeiro tem que escutar, tem que tentar entender, tem que ter calma. Né? E o choro não é um sinal necessariamente de sofrimento, como é para nós adultos. A gente fica um pouco desnorteado com o choro do nosso filho.
como se ele estivesse sofrendo sempre. Não, né? A gente sofre eles não mais tá do que as sofrendo. crianças, né? Sofremos muito mais. Eu não lembro quando eu chorei quando era pequeno. É né? verdade. A gente não lembra. Então, se perguntar pro bebê por que você está chorando, ele não vai saber. E depois de alguns anos passando, você pergunta por que você chorava tanto quando era bebê, ele também não vai saber. Então vai passar. Né? Agora a gente precisa escutar naquele momento para tentar entender o que pode estar acontecendo e a melhor forma de lidar com aquela situação. Mas aqui, eu tô achando isso complicado. Quer dizer, eu também já esqueci que meu filho tem 30 anos, quase. Mas essa coisa de tentar escutar, tá? Mas como é que vem esse entendimento? Da vivência. Percebe onde que eu tô querendo chegar? Entendi. Vem justamente dessa vivência. Você precisa ser, você vai errar, né? Você tem que saber que você não é aquela mãe perfeita que você acha que você iria ser. Que você não iria cometer os mesmos erros que sua mãe cometeu com você. E aí você tem medo, né? Você sente culpa por parecer agora igual à sua própria mãe. E então é possível errar. Tem que se permitir errar de vez em quando. Não foi isso. Tem que testar. É um teste. Não tem uma coisa. Ah, o choro mais agudo, mais vibrante nessa hora. Isso deve ser urina que está incomodando. Né? Então não tem isso. Como é que você fez com suas crianças? Porque você é pediatra, sua mulher é pediatra também, né? E vocês têm 2 crianças. 2 meninas, isso. De 6 anos agora e de 3 anos. E aí, foi moleza para você, já que os 2 eram pediatras ou também... Não, foi difícil da mesma forma. O que foi mais difícil? O choro, a amamentação, pelos 2 serem pediatras, aí os 2 querem, né, colocar alguma lógica naquela situação, e aí uma que não racionalidade. Pode errar mesmo, né? Mas como assim? Né? Como assim, filho de pediatra, né? Os 2. Mas sempre vão existir esses conflitos, muito sentimento envolvido naquela ocasião, né? Eu acho que, como eu digo, é o nosso primeiro amor de verdade. E a criança já começa te magoando de cara. Não te dá nenhum carinho, não interage no começo, já começa te magoando. Então, aquela princesinha, ela vai ter seu dia de bruxa. Aquele príncipe vai ter seu dia de sapo. Então, vão existir momentos que vão ser tensos, vão ser complicados, vão ser difíceis. A gente não vai saber todas as respostas, mas a gente tem que passar por eles. Com certeza. Né? Agora, Luciana, já estou passando para vocês, viu, gente? Mas aí a gente tem que pedir ajuda para os universitários, né? Porque você estava falando o seguinte, a gente tem filho, mas aí, se a gente não tem filho sozinho, tem a sogra, tem a mãe, tem a prima, tem a cunhada, tem o vizinho, tem a colega de trabalho. É gente demais. Tem os programas de televisão, né? Tem as revistas, não é isso? Isso. E a gente tem que se permitir, né? Antes a gente estava conversando um pouquinho, né? Não se cobrar tanto ser essa super mãe. Nós somos mulheres, mães que, como o Magno falou, nós vamos acertar, vamos errar. E nós podemos e devemos pedir ajuda. Não podemos nos sentir sós nesse momento. Pois é, agora precisamos de ajuda. Agora você falou isso, precisamos de ajuda. Aí também é porque a gente foi conversando, né, gente, antes do programa começar. Aí a Ana Fazito, essa linda produtora do Brasil das Gerais, que é mãe de primeira viagem e que sugeriu essa pauta. Então, nós a convidamos para estar aqui no estúdio. Aí a gente falou antes do programa, preciso pedir ajuda. Aí ela brincou assim, mas a gente fica meio orgulhosa. Fica mesmo? Fica. No meu caso, eu fiquei muito orgulhosa. Achei que não ia precisar de ajuda de ninguém, de mãe, de sogra e tudo. E na hora que eu vi que o bebê estava ali, pequenininho, Vamos na minha a foto frente. Do Francisco, gente, que é a coisa mais linda desse mundo. É o Chico, né? É o Chico. Mas e aí? Que ele estava lá pequenininho, e ele nem nunca foi muito pequenininho, não. Mas assim, que ele estava ali, que dependia praticamente de mim e tudo. E minha mãe falou assim, deixa de ser orgulhosa, minha mãe e minha irmã, deixa a gente ajudar, deixa a gente entrar e ajudar. E assim, é seu filho do Luciano, mas a gente quer ajudar. E aí eu falei assim, não, eu posso pedir ajuda. Abriu as portas, eu né? posso pedir ajuda, entendeu? Não. E aí... E deve, né, gente? Porque assim, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque você... Por mais que a gente se prepare, como o Magno falou assim, a gente tem que se preparar adequadamente. A gente se prepara, a gente lê. No meu caso, eu fui ao pediatra antes para conversar e tudo. Quando o bebê chega, é diferente. A gente esquece muita coisa, a gente esquece quase tudo. Então, assim,
Aí o bebê chegou, ele não me conhecia, eu não conhecia ele. É um desconhecido. É né, um desconhecido na minha casa, no quartinho que a gente preparou com todo carinho para ele. Mas mesmo assim, que chora a noite inteira, que a gente vai lá ver se está respirando ou não, sabe? É uma coisa... É muito intenso, é um sentimento muito intenso e que eu não sabia direito o que era aquilo. É um amor se construindo, é um amor enorme, que não tem proporção, mas é um amor que também não sai assim, quando sai da barriga, você ama direto. Você vai amando também, né? O amor vai crescendo. Agora você falou uma coisa interessante de falar assim, a gente vai lá ver como é que tá respirando, né? Porque é natural, e isso é preocupação de muitas mães, porque o bebê, às vezes, principalmente acho que pelo que eu estava lendo, né, doutor Magno? Depois de um mês já é comum a criança mudar a respiração dela. Às vezes ela está com uma respiração um pouquinho mais ofegante, depois fica aquela coisa tranquila que a gente sai lá correndo. Meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa, morreu? É o medo da gente, né? De mãe, né? A respiração do bebê, ela é irregular mesmo. Ela é diferente, ela é mesmo. irregular. Às vezes faz até um pouco de pausa respiratória. E depois volta de novo num ritmo diferente. Então, o medo, na verdade, o grande medo, acho que de todos os medos que a mãe tem, é o medo de que ela descobre que não está mais sob controle. Ela não tem mais controle de nada. A gente não consegue mais programar nada. A gente é vulnerável. Mas você vai falar, mas a vida é assim. É exatamente isso. Então ela percebe, ela tira um gostinho de como que é a vida de verdade. Ela percebe. E às vezes são mães que sempre tiveram controle sobre tudo, sobre toda a situação. E aí você não tem mais controle de nada. E há risco de morrer, há risco de ficar doente. Você programa uma coisa que pode não funcionar. Né? Aliás, você fala que a gente não se prepara, as mulheres, né? Não se preparam adequadamente para ter filhos, porque geralmente a gente tem aquela expectativa. Vem o bebê perfeito, saudável, vai dormir a noite toda, vai mamar tudo, a hora que tiver a papinha ele vai comer tudo. Acordar às 8 horas da manhã, de preferência, vai levar... Não é assim? Exatamente, vai ser super educado, bonito, inteligente, sem nenhum problema de desenvolvimento, vai chegar aqui, oi Roberta, tudo bem? Como você vai? Então, você constrói isso, e a mulher constrói isso desde pequenininha, quando começa a construir maternidade, brincando da bonequinha, e vai construindo a expectativa ao longo da sua vida. É muito... E não é bem assim, às vezes, né? Às vezes não é porque bem assim. Criança, gente, por mais boazinha que ela seja, dá trabalho. Muda a rotina da casa. Não é? Exatamente. Muda tudo. Depois eu quero que a gente fale, porque antes era o casal, né? Então era você, Ana, você e o Luciano, o casal. Aí chegou o Chico, quer dizer, já são 3 pessoas. Quer dizer, muda tudo, né? Mas olha só. Várias mães, jovens mães de primeira viagem, gravaram e nos enviaram dúvidas que elas têm. Primeiro foi a Poliana Ribeiro de Oliveira, que ela é bancária e mãe da Isabela de 3 meses, olha só. Boa noite, Roberta. Eu tenho uma filha de 3 meses e eu gostaria de saber se só o leite materno é o suficiente, porque ela tem acordado várias vezes à noite com muita fome. Opa, você quer responder? Gente, todo mundo gravou pela internet, viu? Olha que legal, né? A tecnologia. Quando você quiser gravar a participação do programa, manda também. Porque o ideal é o leite materno, né? É o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Mas podendo continuar até os dois anos, Isso, né? exclusivamente até o 6º mês e pode continuar até os 2 anos com a introdução de alimentos a partir desse período. O leite materno ele tem uma composição apropriada, né? Aquele leite feito de gente para gente. Isso. Então, o que pode estar acontecendo, o que acontece? A composição do leite ela muda durante a mamada. No início é um leite que tem mais água, mais vitamina, mais mineral. E no final da mamada é um leite que tem mais gordura. Então é atentar se a criança realmente esvazia uma mama toda antes de passar para outra. Porque se na ansiedade da mãe a gente percebe que ela não esvazia uma mama toda e vai para outra e perde essa parte final com mais gordura, esse leite vai saciar menos. Essa criança vai reclamar mais de fome. Você tem alguma coisa para dizer? A maior insegurança da maioria das mães, não sei vocês, será que o leite está sustentando? Será que o meu papel principal de nutrir essa criança, de fazê-la viver e crescer, será que está sendo adequado?
Que foi a pergunta dela, fica insegura, uma insegurança, será que está com fome? Será que eu preciso da água? Não, o leite humano tem 88% de água, não preciso da água. Mas se o dia também é muito quente? Não. Mas se eu estiver no Saara? Também não. Então não precisa da água de forma alguma. E existem várias coisas que o pediatra, nas consultas, a nutricionista, utiliza como variável para saber se está sustentando bem ou não. Mas tem uma que é imbatível, que é o peso. Então, por isso, essa consulta regular, ganhando peso. Ganhando peso. Isso. Se a mãe falar, não está mamando absolutamente nada, está tudo errado, mas estiver ganhando peso, então pode ser outra coisa. Tem que analisar o que pode estar ocorrendo. Mas insuficiência do leite não é. Então fala aí, Ana, porque a Ana, ela tinha esse grilo, né? Eu lembro que depois que ela voltou da licença maternidade, veio trabalhar com a gente, eu lembro que tinha dia que ela chorava. Eu ficava assim, meu Deus, mãe tem que ficar perto de filho. Nossa Senhora, porque eu via ela trabalhando, mas acho que a cabeça estava lá no Francisco, porque chorando, ela dava de mamar para ele, mas você acha que ele continuava com fome? Não, porque foi o que eu estava falando aqui antes do programa começar. Eu voltei a trabalhar quando o Francisco tinha 4 meses e meio. A nossa licença aqui é de 4 meses, né? E aí, a minha ideia, que eu idealizei mesmo, é tirar o leite para ele tomar em casa. Para quem estivesse com ele em casa, dar e tudo, no copinho, na mamadeira, enfim, o que ele aceitasse. Só que eu acho que a minha ansiedade para isso acontecer, e na hora que eu voltei a trabalhar, eu não consegui fazer isso, tirar o leite. Então, não consegui, aí eu fui à minha pediatra, eu tive que começar a introduzir a alimentação mesmo, e ele não aceitou de primeira. Ele não aceitou suco, não aceitou água, não aceitou fruta primeiro, não aceitou papinha salgada, não aceitou nada. Então a minha vontade era de ficar com ele para dar de mamar mesmo. Então a coisa foi muito violenta para mim. Para ele eu imagino que não tenha sido tanto, mas para mim foi muito difícil isso. Mas assim, como você me ajudou na época, fui em casa, fiquei com ele, trabalhei de casa. E aí a coisa foi amenizando, ele foi aceitando e tudo. Eu não tinha leite para tirar aquilo, podia até ter, mas a minha ansiedade era tão grande que eu não conseguia tirar. Mas hoje eu ainda tenho leite, ele ainda amamenta. Ainda amamenta, Ainda amamenta. Mas assim, nessa época você sentiu, a hora que você saiu de casa e veio trabalhar, você se sentiu culpada? Muito. Eu estou te perguntando isso, Luciana, porque isso é muito comum, né? A mulher se sentir culpada o tempo todo. Eu falo que a culpa passa na esquina e a mãe tá pegando essa culpa para ela. É real. E aí, como a gente faz para não pegar essa culpa? Desde que o bebê nasce, e que já se sente culpada de colocar no mundo cheio de sofrimento, cheio de incerteza um ser humano. Já começa a culpa por aí. Exatamente. E a culpa de não ser aquela mãe que ela percebe que ela não é perfeita. Então ela se cobra. E é uma mãe hoje que precisa ser multitarefa, precisa trabalhar, precisa fazer coisas. Então, provavelmente, o que aconteceu com a Ana foi que esse estresse todo da volta ao trabalho gerou uma interrupção nesse processo do aleitamento que está vindo bem. Tanto que você voltou, deu tudo certo. E provavelmente na hora de introduzir os alimentos, um pouquinho antes da hora, talvez não tivesse com desenvolvimento sensório motor muito adequado. E rejeitava os alimentos. Então cuspia os alimentos. Não estava preparado ainda para aquilo. E a criança também, o Chico, a criança sente a ansiedade da mãe, não é? Sim, com certeza. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, tanto quando ela recuou, voltou. Licença tem que ser de 6 meses, né? Ela recuou, voltou. Alguns países até mais, trabalhar. né, gente? Alguns até mais. Aí melhorou tudo, ficou tudo bem. Agora, a gente tá falando aí de culpa, né? Que as mulheres sentem culpa de voltar a trabalhar, aquela coisa toda. E os homens? Algumas vezes a mulher quer até ver o homem longe. E acha mais fácil. Por quê? Essa foi boa. Porque atrapalha mais que ajuda? Às vezes atrapalha mais que ajuda, mas o homem realmente pode ser um grande parceiro se souber respeitar a mãe. Gente, tem que eu ser. acho que é a oportunidade de viver o casal. É o casal vivo, não é? Exato, com certeza. Porque é o que a gente estava falando antes. Você idealiza esse filho.
E se acha que quando nasce esse filho, nasce uma mãe e um pai, né? Não é assim. É essa construção, é esse conhecer essa criança. E o pai tem um fator, por exemplo, em relação ao aleitamento materno. Como que o apoio do pai é fundamental no aleitamento materno. Como que o apoio do pai é fundamental no retorno da mulher ao trabalho. Como assim, na prática? Conta. No aleitamento materno? Não, como é que é? A companhia, tá junto? Porque às vezes o marido tem que sair para trabalhar. É acordar junto, é à noite ir lá, e às vezes a mulher não dá conta de levantar, e ele vai lá e pega o filho, traz para ajudar no aleitamento materno, é apoiar. O que você deseja? Você deseja o aleitamento materno até o 6º mês? Estou com você. Porque quando o Magno falou dessas dúvidas, né, que a mulher tem, e o pediatra também é um grande apoiador dessa mulher. Porque quando você vai ao pediatra com a sua dúvida de aleitamento materno, aí eu volto com a minha experiência pessoal, de mãe de primeira viagem. Trabalho no hospital, amigo da criança. Eu tenho a certeza dos benefícios do aleitamento materno. Mas quando eu me tornei mãe, em alguns momentos eu tive essa dúvida. E o que me ajudou? Me ajudou o pediatra, que sempre me falava, fica tranquila. Avaliando o crescimento, o desenvolvimento, seu filho está bem, pode continuar. Ajudou esse apoio do meu marido, que a todo instante falava, não, vai dar certo, está dando certo. Então, na prática é isso, no dia a dia. O aleitamento, ele não é tão instintivo como parece. Dá trabalho, é difícil, tem que persistir, tem que treinar. E o homem, apesar de não ter peito, né, ele pode colocar o copo d'água lá para a mãe, arrumar a cadeirinha, pegar depois a criança no colo para colocar em pé, depois que mama. Falar, fica tranquilo, deixa que eu tô aqui com a criança, vai dormir, vai deitar. Então, esse apoio é fundamental. Agora, Mari, toda mulher consegue ter o leite? Porque tem muitas mulheres assim, meu leite secou, eu não tenho. Aí já tem não sei, vertente de médicos, por exemplo, fala, não tem isso não. Se você estimular, o leite aparece. Qual é a verdade disso? A maior influência no sucesso do aleitamento é o desejo da mulher amamentar. Isso é imbatível. A mulher que realmente deseja amamentar, ela tem uma chance de sucesso muito maior. Agora, por todas aquelas questões que a gente comentou já, de medo, de culpa, que assombra esse período, isso pode fazer com que a mãe já... não, isso eu não vou fazer, eu não vou amamentar. Né? Não quero passar por isso, não é agradável. E a gente tem que dar apoio também para essa mulher. Mas hoje as mulheres estão muito mais conscientes de que o leite materno é um diferencial. Os benefícios, né? Não é? Quer dizer, é claro que é que decide, mas eu sei por quê, gente. 20 anos atrás, eu me lembro, né, de mulheres da minha época, que tiveram filho 20, 30 anos atrás, eu lembro que na época não amamentavam com medo do peito cair, quer dizer, tinha essas coisas, né? Teve essa fase. Hoje acho que o pessoal, que a mulherada está bem mais consciente, não é? Sim, sim. Mas aí fala. Isso é informar, conscientizar, mostrar que esse aleitamento vai repercutir na vida da criança para o resto da vida, né? Porque ele melhora a imunidade, porque ele tem uma composição nutricional ali adequada. Então, isso aí para a vida da criança, principalmente aquela criança que não vai adoecer tanto, isso é um ganho muito grande. Mas precisa ser informado, orientado desde antes. É trabalhar a gestante já, para ela já ter essa consciência, já nascer, colocar para mamar nessa primeira hora, para estimular. Né, o fato aliás, é o seguinte, a alimentação da mulher antes, na gestação, durante, quando ela está amamentando e depois, é fundamental a mulher porque o neném tem muito a ver com a alimentação da mulher. Tem. Por isso, hoje a gente faz a programação fetal também. É trabalhar essa mãe, equilibrar a mãe e o pai. A gente equilibrar todos esses nutrientes no organismo para a gente ter um óvulo bacana, ter um espermatozoide bacana e uma criança mais saudável. Tem vários nutrientes envolvidos nesse processo de formação da criança desde o início, que se a gente trabalha, a gente consegue prevenir uma série de problemas metabólicos, já dentro do útero, desde o momento da fecundação. Então, se a gente já tem uma criança intraútero
bem nutrida, a chance de um futuro aí mais saudável é bem maior. Não tem jeito, gente. Hoje em dia a gente tem que preocupar com o que a gente coloca para dentro. E eu tô assim, fica neurótica. Eu vejo assim, falei, será que esse negócio é bom para colocar para dentro? Mas tem que ser, né? Olha só, participação de telespectador. Wilson Pinheiro, de Lisboa. Ele falou assim, amo o tema filhos. Roberta, sou pai biológico de 3 e me sinto pai de mais um que acompanhei do nascimento até hoje. Mas sinto que a primeira gestação, a mãe sofre por exagero. Aí é só água mineral para o banho, limpar e desinfetar a casa com álcool, ninguém chega perto do neném e por aí vai. Mas quando chega a terceira gestação, o neném está comendo na tigela do cachorro, a gente dá banho no neném no tanque mesmo e é assim. E sobrevive, né? Sobrevive, é assim, quer dizer, ele está exagerando, comendo a tigelinha do cachorro, evidentemente, né? Mas... claro, né, que o terceiro é bem mais tranquilo, não é? Normalmente ou não? Bem mais tranquilo, não, é bem mais tranquilo. Quase sempre mais tranquilo. Ok, olha só, tem mais uma gravação pela internet, quem enviou, essa foi a Ana Carolina Neves, ela é bióloga e mãe do Ivan. Olha só o que ela fala. Eu tenho uma pergunta sobre o uso de polivitamínico e de ferro para complementação da alimentação das crianças. A partir de 1 ano, os pediatras costumam recomendar que seja feito o uso desses complementos, mesmo sem fazer exame de sangue, para saber se a criança tem alguma carência nutricional. Eu gostaria de saber se isso é correto e quais são as vantagens. Quer responder? Como profilático, como medida de precaução, são uma vitamina que é recomendado, que é a vitamina D. É a única vitamina que é recomendada que se utilize pela Sociedade Brasileira de Pediatria até os 2 anos de idade, 400 unidades por dia. E tem um outro oligoelemento que é recomendado em algumas situações, que é o ferro, que ela citou. O ferro é recomendado a partir dos 6 meses, quando a criança está em aleitamento materno e começa a transição alimentar. E aí vai até os 2 anos. Se a criança tiver em uso de fórmula enriquecida com ferro, numa quantidade adequada, que são 500 ml, aí não há necessidade de suplementação com esse ferro. Então, esse ferro não é para tratamento. Então, por isso que não se pede exame para a criança que está saudável, crescendo bem. Ele é um ferro profilático para evitar anemia carencial nesse momento de transição alimentar, já com o leite materno, muito bom sobre os aspectos, mas nesse período ele é um pouco pobre em ferro. Entendi. Agora, a criança também, depois de 1 ano, que eu acho que é uma grande preocupação das mães, é que às vezes o intestino não funciona. Mas é natural, né? É comum a criança ficar 1, 2, 3 dias sem fazer cocô? Pode ser normal ou não. Aí vai depender. A criança às vezes pode ficar 1 dia sem evacuar ou 2 dias, mas evacuar normalmente nos outros dias de forma pastosa, sem repercussão no estado na sua saúde. E pode, às vezes, fazer fezes mais consistentes, endurecidas, que provoquem algum sofrimento na criança. Aí não está correto. Não pode sofrer. Tem que fazer de forma regular, não necessariamente diariamente, mas de preferência sim, mas de forma que não sofra, que não haja sofrimento. Ok, gente. Olha, terminando o bloco, Alessandra Bela, eu fui mãe de primeira viagem e sozinha, não pude contar com ninguém para me ajudar, então fiz o curso de Baby Sister no Senac e consegui fazer tudo super bem. Atualmente faço pedagogia e me ajuda muito também. Gente, nós vamos para o intervalo. Tem horário de partido político, mas daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para a cozinha, tá? Papinha e outras dicas. E se você tem algo a dizer, manda pra gente, os contatos estão aí. Aproveita, vai na nossa página facebook.com/Brasil das Gerais. Vai lá. Tchau. Ô, gente, o programa hoje é para as mamães de primeira viagem, mas serve para todo mundo, para a família toda, para o marido, porque quando chega uma criança, todo mundo fica feliz, né? Se você tem algo a dizer, os contatos estão todos aí. E agora, no segundo bloco, chegou a hora da papinha. A Gláucia Rubner é que vai nos ensinar. E eu até peguei aqui o papelzinho com os ingredientes para a gente falar para os telespectadores, se bem que depois eu coloco a receita no facebook.com/Brasil das Gerais. Me conta, em primeiro lugar, o que as coisas terríveis que você já viu as pessoas, as mães ou a família ou quem está cuidando, o avô,
fazendo com a alimentação de bebês? Olha, eu já vi criança tomando refrigerante em mamadeira, né? Mãe que... A partir de que idade a criança? Quer dizer, refrigerante nunca é bom, né? Nunca é bom. Mas se tiver que tomar, a partir de que idade? O importante é não acostumar a criança com esse tipo de alimento. Aquilo que ela não foi acostumada, não teve acesso, ela não vai sentir falta. Então, vai chegar o dia que ela vai conhecer refrigerante. Mas se é uma coisa que não faz parte da rotina dela, não é interessante para ela, ela não vai ligar. É melhor não comprar. Quando for numa festinha, aniversário, depois na escola vai acabar acontecendo, né? O que mais que você vê assim? Eu vejo um consumo muito grande de biscoitos muito doces. Aqueles biscoitos recheados, isso é veneno, né? Não só porque tem biscoitos também que não são recheados, mas também tem um alto teor de gordura, de muita farinha refinada, de açúcar. Sódio. De sódio. Então, esses biscoitos também tem que pensar direitinho. A gente tem opções melhores no mercado. Tá? Você fala que leite fortificado também não é bom? Não tem necessidade, até porque se está mantendo o aleitamento materno juntamente com a papinha, né, depois que passou os 6 meses, não é um aleitamento exclusivo, mas ele é um aleitamento complementar, não tem necessidade de leite de vaca. E essa papinha industrializada, que muita mãe fala assim, não tem tempo, eu trabalho, não tem quem me ajude em casa. Você usa papinha industrializada, Ana? Pois é, mas eu vejo muita gente comprando, né, naqueles vidrinhos. O que você acha da papinha industrializada? A gente tem estudos mostrando, inclusive, presença de metal pesado nessas papinhas. Não tem como não falar que não tem conservante. Alguma coisa sim é colocado, porque qualquer legume fresco, ele estraga de um dia para o outro, né? Ele tem um prazo de durabilidade aí que estraga. Então, não tem como um produto ficar na prateleira meses e se bobear anos sem estragar. Alguma coisa adicionada tem. Agora, quando o ideal é fazer em casa mesmo, a gente já sabe disso, né, gente? Se puder, até sem agrotóxico, né? Para quem tem condição de comprar, porque custa um pouquinho mais caro, né? Mas essa papinha que a gente faz em casa, a mãe pode fazer, colocar na geladeira, usar durante 2 dias, mais ou menos? Pode, ela pode fazer... O ideal é fazer fresquinha, mas quem não consegue, pode? Pode, ela pode fazer de um dia para o outro, de repente faz hoje à noite, a criança janta ela hoje, amanhã ela almoça, depois ela faz de novo, porque tem aquela rotina da mãe que trabalha, não tem tempo, às vezes não tem quem ajude, ela tem que se virar dessa forma. Entendi. Então tá, vamos lá, essa papinha que você vai fazer é para ser servida depois dos 6 meses, né? Isso, a partir do 6º mês, porque a gente começa a introdução dos alimentos com aqueles menos alergênicos até os mais alergênicos. Tá. Então, não é tudo que a gente consegue já de cara oferecer para uma criança aos 6 meses de vida. Então, tá. Então, bom, nós temos cenoura, né? Você vai amassar tudo? Vou amassar. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou pegar o isso aqui não tá ligado, né? Então, vou até colocar aqui em cima, pode? Porque aí o pessoal vê. Aqui é cenoura, inhame, abobrinha, acelga, ou repolho, ou couve, ou brócolis. Mas ela falou assim, que é só um pouquinho. Eu estava até te perguntando, pensando assim, não, porque tem também arroz integral, olha que legal. Já colocar o arroz integral desde cedo, né? Ovo cozido. Aí eu perguntei para ela, gente, nossa, esse negócio de ovo cozido, repolho, não dá gases, né? Você falou que não. O ovo a gente vai colocar inicialmente só a gema, porque a clara ela já facilita mais o processo alérgico. Então, inicialmente, a gente vai colocar só a gema. Ou seja, a mãe experimenta primeiro só a gema com a criança? Só a gema. Tá. Depois a clara. O importante é a gente entrar com um alimento de cada vez para essa criança, né? Então, inicialmente, eu vou pegar aqui um pouquinho. Vai pegando. E aí... A gente sempre sugere não misturar tudo, a gente oferecer separadamente para a criança. Sentir o gostinho. De cada coisa. Agora, tem que amassar. Você não pode dar, por exemplo, uma cenoura sem amassar. Não. O importante é não liquidificar. É amassar, mas deixar uns pedacinhos e você um pouco mais pediu pra gente cozinhar isso, deixar mais al dente. Eu quero ver como é que você vai amassar essa cenoura. Tá um pouquinho dura, não vou negar. Por que você pede para fazer mais al dente e já não deixar cozinhar mesmo? Porque se a gente cozinhar demais, aquilo vai ficar muito pastoso a líquido para a criança. Então, ela não vai ter o trabalho de mastigar. E a gente precisa estimular nela desde cedo esse processo de mastigação. Mesmo ela não tendo dentinho? Mesmo não tendo, ela precisa fazer esse movimento de conhecer esse alimento, tentar mastigar. E aquela coisa, porque tem muita criança, ai, não quero, não gosto. Não, ela não fala, mas ela não aceita. Aí é o quê? Repetição? Repetição. Tem alimento que a criança vai aceitar depois da 8ª vez que a gente oferecer. Então, a gente oferece... Vamos amassando. É conversando e amassando. E amassando. Então, a gente oferece, se ela não aceitar de primeiro, porque é tudo muito novo, a textura, o sabor, vai chegar um momento que ela vai aceitar.
Ah, então tá. Agora, E a mãe que ingeriu também aquele alimento durante a gestação facilita a criança aceitar esse alimento depois. Olha, gente, que incrível, Porque o né? líquido amniótico, ele muda um pouquinho o sabor a cada alimento. Então, a criança já tem aquilo como uma coisa familiar. Olha, Ela que vai aceitar melhor. interessante isso que você está falando. Então, a mãe deve comer de tudo, né? Isso, de somente tudo saudável. legume, verdura. Não, claro, né? Não é abater uma feijoada todo dia. Não, de Aí jeito não nenhum. dá, né? De jeito Não dá. nenhum. Então, assim, agora, nós não vamos colocar nem a batata tá cozida, mas Isso. o repolho não. O repolho você faz Tá o quê? cru. Você afoga ele? Isso, a gente pode refogar, deixar ele bem cozidinho, picar bem miúdo para colocar já e misturar em Então algum... ele não vai entrar nessa papinha porque A ele princípio está cru. Ele está cru. Isso. Mas a abobrinha também está crua. Isso, mas a gente pode cozinhar e amassar. E amassar a Colocar, abobrinha, né? isso. Ai, que delícia. Agora eu tô vendo aqui, bom, e aí o arroz é separadinho também? O arroz separadinho, mas aí o arroz a gente já faz bem cozido, porque a criança ainda não consegue mastigar esse grãozinho mais inteiro. E não tempera com nada esse arroz? Pode colocar um pouquinho de tempero, alho, cebola, evitar excesso de sal. Não tem necessidade de ficar colocando muito sal na alimentação da criança. Até para não acostumar, sal não e acostumar. açúcar, né? Isso. Uhum. E dá separado também o arroz Dá separadinho, integral. cozido. Cada alimento a gente começa, vamos pegar como exemplo aqui, uma colherinha dessa de cafezinho, a introdução a gente coloca na boquinha da criança, uma colherinha dessa, 3 dias seguidos do mesmo alimento. Observa se tem algum processo alérgico ou não, a aceitabilidade dela. Aí a gente vem e passa para um outro alimento, mais 3 dias. E Pois é, observa mas a aí aceitação. você não tá... Ah, tá, porque eu entendi que é isso tudo, a gente vai dar tudo ao mesmo tempo. Não, a gente começa, depois que a criança, a gente já percebeu, por exemplo, aceita o inhame, aceita o arroz integral, aceita a cenoura. Ah, então é separado. A gente, mesmo que aceitar todos, a gente vai oferecer isso para ele separado. O inhame, a cenoura, um pouquinho do arroz. Como é que cada você está alimento. fazendo, Ana? Porque o Chico já tem quantos meses? 8 meses e meio. E aí, como é que você está fazendo? Eu não sabia dessa de oferecer separado. Eu faço tipo uma sopa mesmo. Uma sopa, você bate tudo Mistura no liquidificador? tudo. Não, mas eu não bato no liquidificador, não. Eu amasso com garfo. E agora eu tô amassando até um pouco menos, porque como ele já tá nascendo os dentinhos e eu percebi que ele consegue chupar o alimento e tudo, a consistência tá um pouco até mais... Agora ele é bom de boca, né? Nossa Senhora. É, né? Come tudo, né? Come tudo. A banana, ela falou que dá uma banana pra ele quer mais, né? Quer. E aquela banana grande, né? Banana pequenininha, não, né? Tem um bom apetite, né? Tem. Graças a Deus, né? Tira a sementinha, que eu não sabia disso também, que é o que dá... Da banana? Eu tiro o meio da banana. Sim, tem que tirar o meio da banana? Pode tirar, mas eu não tiro, não. Amassa Tá. com tudo. Aí vem cá, e o ovo? Ah, ali é o quê? Frango. frango, isso. O frango já tá picadinho. Bem assim também dá pra criança separadinho também? Isso, bem cozidinho, se ficar difícil a criança. Mas aí a gente teria que desfiar ele bem Que desfiadinho. idade é esse? Com 6 meses Com já 6 pode dar? meses, a gente já começa bem miudinho. Você já deu pro Francisco frango, essas Frango, coisas carne, fígado. Já. Bem já cozidinho dei. e bem picadinho. Bem cozidinho, bem picadinho. Eles Porque falam senão que o músculo frango- também é muito bom cozinhar e dar, Isso, cozinhar também? bem, que é uma carne bem macia e é uma carne mais rica, né, de nutrientes. Então Olha a gente que oferece bonitinho. cada alimento separado e a geminha Tudo de ovo aqui pouquinho, também. né? Isso, e a gente o vai ovo, bem aos como é que poucos. você faz? Você tira só Eu tiro a clara, fico só com a gema e dou ela amassadinha também. só amassadinha? Isso. E o Francisco gosta? O ovo eu ainda não dei. Eu não sei porquê, eu acho que eu fiquei com medo. Não sei. Pois é, o ovo ela dá também porque pode dar alergia pro bebê? Pode. Tem muita criança que tem alergia a ovo, né? Mais a clara do que a gema. Então a gente começa... Por isso que é importante a gente dar o alimento cada dia para a gente observar se empolou, se teve algum tipo de reação alérgica, para insistir ou não com esse alimento. Então, se perceber qualquer sinal de alergia, aí a gente precisa Ô, suspender. Marcos, você está falando aí de alergia, eu tenho uma questão que as mães também preocupam muito, que o bebê, às vezes ele muda, a pele muda, aparecem umas manchas vermelhas, a pele do bebê muda mesmo, né? Muda mesmo, a pele do bebê muda. É importante diferenciar se é uma reação alérgica que a criança está tendo
ou se é só uma reação do próprio produto, misturado com a saliva, né? Então, depois que comer e depois que come a fruta, tem que lavar bem a boquinha do bebê. Pois é, mas como é que a gente vê qual é a diferença se é uma alergia? Em geral, a alergia é mais intenso, incomoda mais, ela não se restringe só à parte perioral, ela vai se alastrando pelo corpo, você pode ter algum outro sintoma. Agora, uma pipoquinha de nada, um vermelhinho lá, ali isso não deve ser impeditivo para você continuar na alimentação. Entendi. E há uma adaptação intestinal, pode mudar um pouquinho as fezes, o cheiro. Entendi. Agora vem cá, me conta uma coisa, que eu vou pro lado de lá, vou deixar aqui. Não, você volta também, porque a gente já viu como é que é. Maçã e banana, também amassadinho, a maçã se raspa. A maçã raspada e a banana amassadinha, mas não tão amassada, porque a banana, por ser macia, se for os pedacinhos um pouquinho maiores, igual aqui, ó, a criança consegue ficar amassando aquilo na boca e conseguir engolir sem problema. Então dá pra fazer. Agora, aqui também uma coisa que é legal a gente colocar na papinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo de linhaça. Já ia perguntar azeite. Agora o inhame aqui. Esse você já amassou, né? Isso. Eu acho que você já mostrou tudo, né? E depois que a criança já aceitou todos esses alimentos individualmente, a gente já pode começar a misturar. Mas misturar não o fato de misturar no mesmo prato, é oferecer na mesma refeição outro, que é para ela ir acostumando com tudo. Com cada sabor. Gente, a batata também é só amassar a batata. Isso. A abobrinha, quer dizer... Repolho, isso. Tá uma papinha perfeita, ideal. Atentar também para as cores, né, dos alimentos. Então, pega um alaranjado, pega um mais branquinho, né? Ou seja, gente, é que nem... É igual pra gente também, né? A gente fala que o prato da gente tem que ser colorido, né? São verde. grupos de alimentos. Grupos de alimentos. Para o bebê é a mesma coisa. A mesma coisa. Mais alguma orientação com relação, assim, à alimentação? Evitar colocar açúcar demais. Açúcar, a criança não tem necessidade, porque a princípio ela só vai comer fruta. Então, é fruta, uma boa ingestão de água, depois que suspendeu o aleitamento exclusivo, antes não tem necessidade. Então, assim, não tem necessidade de ficar dando suco, adoçar o suco. A criança vai aceitando, aos pouquinhos ela vai conhecendo esses alimentos e ela vai aceitar. Opa, legal. Deixa eu andar aqui só para fazer uma participação, gente, da Diana Said. A Diana fala assim, olha, Roberta, eu não tenho filhos, mas adoro. Ela queria o seguinte, ela falou assim, eu gostaria que vocês comentassem a questão da programação biológica dos bebês face à modernidade dos nossos dias. Essa coisa de o bebê precisar se separar de sua mãe com 4, 5 meses de idade para que ela possa voltar a trabalhar, a polêmica de o bebê ter que aprender a dormir sozinho num quarto e berço separado. Eu queria perguntar isso para vocês. Entre outros comportamentos que, na maioria das vezes, contrariam muito a programação biológica e natural dos bebês. A gente já falou da questão da separação, né? E tem aquela coisa também, não sei se é você ou você, que diz o seguinte, que não tem muita diferença o bebê quando da mãe que fica o tempo todo com o bebê ou a mãe que deixa o bebê, como a Ana, para trabalhar. Que é até bom para o bebê, ele vai aprender algumas coisas que pode servir para ele na vida adulta. A adaptação, né? Que depende muito da qualidade. Concorda? Concordo. Tem muitos fatores morais, culturais, religiosos envolvidos nisso aí, mas tem pouca ciência para determinar se um bebê que dorme com os pais, que fica mais junto dos pais, ele é um bebê que é mais culturalmente, é um bebê mais mimado. Né? No começo do século passado, os primeiros escritos para orientar os pais diziam que os bebês não podem ser tocados. Eles precisam dormir a noite toda. Eles não podem ficar junto com os pais. Eles têm que chorar até dormir. Né? E isso foi sendo passado nos livros de pediatria e é tomado mesmo como uma ordem médica. Você não deve dormir junto com o seu bebê. É claro que há situações em que dormir na cama dos pais, a criança pode ficar sufocada, se os pais são obesos, pode cair mais da cama, mas em geral não há evidência científica de que as crianças que durmam junto com os pais se são pessoas mais desequilibradas no futuro. Pelo contrário. São mais equilibradas. Pelo contrário, os estudos que mostram, às vezes até de 20 anos, há estudos mostrando comunidades ocidentais que têm essa separação do filho e comunidades mais alternativas que a mãe fica com o filho o tempo inteiro no colo e dorme junto com a criança,
que depois essas crianças são até um pouco mais responsivas ao estresse, à questão emocional. Então, há uma polêmica que a ouvinte colocou muito bem, essa determinação biológica. Agora, gente, a questão do toque é fundamental. Exatamente. Não Ninguém vai. O afeto, é você estar junto. Não existe carinho demais. Você não estraga a criança. Qual de porque carinho demais. Carinho, estragar não, é prejudicar, né? É você se omitir, ridicularizar a criança, é você bater. Isso é prejudicar a criança. Você não estraga a criança, você está pondo no colo. Uma criança que não anda, que às vezes não engatinha. Qual o lugar dela? No colo. Os primatas não humanos todos dormem junto com os seus filhotes. Até há pouco tempo na história da humanidade, todo mundo dormia junto com seus filhos. Com certeza. Olha, uma última pergunta. Aliás, tem mais, tinha mais gravado, né, Ana? Só vai entrar essa, que é da Carla Maia. Ela é cineasta e mãe do Antônio, de 7 meses. Ela pergunta sobre a administração de medicamentos para os bebês. Olha só. Olá, Roberta, boa noite. Meu nome é Carla, sou mãe do Antônio, que tem 7 meses. O Antônio, uma vez ou outra, aparece com uma febre leve, assim, 37,5, acho que tem a ver com a chegada dos dentes, ele também começou a ir para a escolinha, agora que eu voltei a trabalhar, e eu fico na dúvida se eu devo ou não dar remédio para baixar a febre. Tem gente que acha melhor terapias alternativas, como um banho morno, e eu gosto da ideia de não dar muito remédio para o bebê, mas também não queria deixar ele sofrendo. E aí, o que fazer em casa? Olha, legal, responde para ela. Dar um remédio. Tá com febre, tem que dar um remédio. Sempre com o auxílio do seu pediatra. Qualquer dúvida, ligar para o pediatra e ele vai responder. Ana Coutinho, não dá para entrar mais pergunta, mas ela pergunta, ela tem uma filha de 3 anos, mas meu Deus do céu, ela pergunta sobre as manhas, quando é que elas acabam? Criança manhosa. Manhas não acabam. Não? O que a mãe deve fazer? Olha, a gente tem que estar atento a não ceder, né? Estar atento a escutar essa criança e não ceder no momento. A criança vai compreender. Você vai conversar com ela, não vai ceder, não é não. Então, por isso que a mãe tem que pensar muito bem antes de dizer o não. Porque se ela recuar não, a primeira vez, mesmo, né? Elas não acabam, mas quando elas começam? Ótima pergunta. Quando que elas começam? Desde muito cedo também. Não é verdade, pediatra? Como é que lida? Termina pra gente falar disso aqui. Uma coisa é mãe e outra coisa é birra, que é aquele ataque incontrolável de cólera por um motivo aparentemente fútil. Que você tem que deixar a criança extravasar aquilo lá. Você tem que dar não pode falar, não, para meu filho, vamos ver o passarinho. Para, você está ensinando ela que não é correto chorar, extravasar. É um sentimento que ela está sentindo e ela precisa colocar isso para fora. E mãe? Mãe, acho que é uma coisa muito subjetiva, né? O que é a mãe? Como é que lida com a mãe? Aquela coisa que a mãe, com muito carinho, como tudo que a gente deve lidar com criança. Isso aí, gente. Acabou o programa. Obrigada pela participação. Gente, programa de amanhã interessantíssimo também. Um movimento mundial que começa a crescer, sabe? Pra quê? Consertar o que estragou e desconhecer, sabe aquela história que vale mais a pena comprar um novo? A gente escuta isso toda hora, né? Faça você mesmo. Do liquidificador ao celular é possível fazer pequenos reparos e para facilitar na internet tem o passo a passo para quase tudo. Você produz menos lixo, economiza, pode gastar com outras coisas, né? E se sente bem melhor, tá? Vamos falar disso no programa nesta sexta, 8 da noite. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã.